Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição falamos de menopausa. Neste último Serviço Público de Medicina Geral e Familiar do mês de outubro, falamos sobre menopausa, um processo natural que inevitavelmente marca a vida de todas as mulheres e que nem sempre é fácil de encarar. Eu sou Francisco Santos Coelho, médico de família, e convido-a, particularmente hoje, a juntar-se a mim neste programa. Outubro é o mês rosa, particularmente dedicado à saúde da mulher, e por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre um tema que é particularmente importante precisamente para as mulheres, mas não só, a menopausa. E vamos começar pelo início, afinal, o que é a menopausa? A menopausa é um período que acontece após a última menstruação da mulher e que é confirmada após decorridos 12 meses, ou seja, um ano, consecutivos sem que exista período menstrual. Trata-se, portanto, de uma condição de diagnóstico clínico e que não precisa de exames ou análises para ser devidamente confirmado. Na menopausa, o que acontece é uma redução da atividade dos ovários, havendo uma diminuição da produção de óvulos mensalmente e, ao mesmo tempo, também de uma menor produção de estrogénios e progesterona, que são as hormonas relacionadas com estes mesmos órgãos, criando-se um novo ambiente hormonal no organismo da mulher. Este novo ambiente hormonal origina sintomas que podem ser progressivamente mais intensos, ou então, em algumas mulheres, pode até acontecer de forma mais súbita. A primeira expressão desta redução da função dos ovários não é logo a ausência completa da menstruação. Habitualmente, esta expressão inicia-se pelo aparecimento de algumas irregularidades do período menstrual que podem, em alguns casos, em algumas mulheres, durar até vários anos. Numa primeira fase, os ciclos menstruais tornam-se mais curtos, mantendo ainda alguma regularidade, portanto, são periódicos, efetivamente, mas mais tarde começam a tornar-se mais irregulares, sucedendo-se ciclos menstruais de uma duração muito variável. A tal amenorreia, que é o nome clínico que nós damos à ausência da menstruação, ocorre passado algum tempo e, embora seja um processo normal, pode ter e tem mesmo muitas consequências na vida da mulher, sejam elas físicas ou psicológicas. E vamos começar pelo mais comum de todos, os míticos afrontamentos. Os afrontamentos afetam mais de 70% das mulheres em menopausa, são frequentes ou intensos em mais de 30% dos casos. Os afrontamentos tratam-se de episódios em que existe uma vasodilatação cutânea da parte superior do tronco, do pescoço e da face, com duração variável. O que é isto da vasodilatação cutânea? No fundo, é como se as nossas artérias se abrissem mais, o que aumenta a circulação naquela zona, dando esta sensação de calor. De facto, os afrontamentos começam tipicamente por uma sensação súbita de calor que dura 2 a 4 minutos e que se associa frequentemente a uma produção intensa de suor. Ocasionalmente também podem acontecer palpitações associadas, sendo que por vezes se seguem calafrios, tremores ou mesmo sensação de ansiedade. Um outro sintoma comum são as alterações cognitivas e, sobretudo, do humor. Muitas mulheres referem alterações da sua memória no período perimenopausa, incluindo perturbações que, de facto, alteram a sua capacidade de concentração ou de se lembrarem de algumas informações. Diversos estudos sugerem que a perimenopausa e o período pós-menopausa se associam efetivamente a uma diminuição da memória verbal, da fluência do discurso
discurso, também há alguma dificuldade de concentração e há algum aumento do risco de depressão. Apesar de serem alterações frequentemente ligeiras, efetivamente elas podem acontecer e, em algumas mulheres, podem ter um impacto significativo. Se recorda, falei há pouco também de alterações genito-urinárias. E estas alterações resultam da diminuição dos estrogénios no sistema genito-urinário feminino, incluindo regiões como a vulva, a vagina, a uretra e mesmo a bexiga. Estima-se que estas alterações possam afetar entre 27% a 84% das mulheres em menopausa. A sintomatologia inicial inclui perturbações vaginais, como por exemplo um aumento da secura vaginal, maior ardor ou mesmo irritação urinárias. Podem também aparecer alguns outros sintomas, como o ardor ao urinar, ter mais urgência para urinar, infecções urinárias de repetição e também algumas alterações durante a atividade sexual. Embora surjam numa fase inicial, muitos destes sintomas podem também manter-se ao longo de vários tempo depois de iniciada a menopausa, o que tem também, como imagina, um impacto significativo. Se a menopausa pode alterar o sono, pode, é verdade. As perturbações do sono constituem queixas recorrentes na nossa consulta em mulheres menopáusicas. As alterações fisiológicas relacionadas com a idade, os próprios sintomas associados à menopausa, o stress, uma maior incidência de ansiedade e depressão e também alterações mais físicas, digamos, como a apneia do sono ou doenças cardiovasculares, podem justificar que no período da menopausa existam então mais perturbações do sono. Para além disso, as alterações hormonais da menopausa também podem resultar numa outra alteração importante a nível da pele, uma vez que diminui o colagênio do tecido da pele, havendo uma consequente diminuição da espessura e da elasticidade da pele. Esta é também uma queixa frequente. Verifica-se que existe uma diminuição dos melanócitos, o que acaba por resultar numa maior despigmentação ou da pele ou uma maior heterogeneidade, haver várias alterações da cor da pele no organismo das mulheres, aumentando também um bocadinho o risco para que apareçam mais pelos, nomeadamente na face, ou para que se percam alguns cabelos e as mulheres refiram até que estão a ficar mais carecas, entre aspas. De facto, na menopausa isto também pode acontecer. Uma nota também, e há pouco, quando falamos das perturbações do sono, já toquei neste assunto, para as alterações cardiovasculares e metabólicas. Estas alterações podem realmente acontecer e acontecem na menopausa e são consequência do aumento da relação dos androgénios e dos estrogénios, que são hormonas, digamos, masculinas e femininas, e também da diminuição de uma hormona que transporta as hormonas sexuais. Estas alterações favorecem o aumento da gordura visceral, portanto mais na zona abdominal. Existe também um aumento da insulinoresistência e por isso o risco de diabetes aumenta, bem como o risco de hipertensão arterial, aterosclerose e cardiopatia. Embora os sintomas pareçam muitos e muito graves, na verdade e felizmente para muitas mulheres não chega a ser necessário nenhum tipo de tratamento específico para a menopausa, uma vez que estes sintomas começam a desaparecer passados alguns anos, exceto aqueles que requerem uma atenção mais particular, como estes últimos das alterações cardiovasculares. No entanto, por ser um processo que causa bastante desconforto, existem obviamente tratamentos disponíveis e que podemos e devemos ter em conta para propor às mulheres que estão nesta fase da vida. Falamos, por exemplo, da terapêutica hormonal de substituição, em que utilizamos contraceptivos com estrogénios e ou com progesterona, que estão indicados para aliviar os sintomas dos afrontamentos, do cansaço e da secura vaginal, e que deverá ser feita apenas com indicação médica e com acompanhamento médico. Para além disso, também temos opções de tratamento natural, nomeadamente à base das isoflavonas de soja, que graças às suas características podem de facto ajudar a reduzir os sintomas de afrontamentos, suores noturnos e insónias, e que, obviamente, mesmo sendo um suplemento e sendo natural, deve ser tomado apenas com aconselhamento médico.
O uso de suplementos de cálcio e de vitamina D podem também ser agentes protetores em relação à osteoporose, que tem um risco aumentado em mulheres pós-menopáusicas e que muitas vezes nas consultas com estas mulheres nesta fase da vida são conversados e aconselhados em consulta, nomeadamente, claro, de medicina geral e familiar. Para além disso, e por fim, e obviamente não podíamos passar ao lado destas recomendações, o estilo de vida está também diretamente relacionado com uma melhoria sintomatológica associada à menopausa. E de que é que falamos? De uma alimentação cuidada e de atividade física regular. Relativamente à alimentação, recomenda-se um consumo mais regular de soja, devidamente ajustada e tendo em conta estas características positivas das suas isoflavonas. Recomenda-se também um aumento do consumo de leite e derivados para reduzir um pouco os sintomas associados à osteoporose devido a um aporte aumentado de cálcio. Recomenda-se a ingestão de bastante água e obviamente que sejam feitas refeições mais leves, menos gordurosas e que reduzam particularmente a ingesta de gordura animal. Assim sendo, durante a menopausa devem ser evitados alimentos que tenham um grande índice glicêmico, açucarado, entre aspas, grandes quantidades de sal, ácidos gordos ou cafeína. Deve ter uma alimentação mais regrada e que seja amiga do seu corpo. Para além disso, recomenda-se também a prática de exercício físico regular, nos casos em que tal se justifique devidamente adaptado. Se fuma, saiba que deve mesmo parar de fumar, ou pelo menos reduzir o consumo tabágico, porque o tabaco está associado a um aumento de risco, sobretudo cardiovascular, quando as hormonas femininas também já estão em decréscimo e protegem ainda menos. Assim sendo, e só para fechar este tópico, relembrar que a introdução destas alterações de estilo de vida na dieta, no exercício físico, na redução dos níveis de stress, efetivamente estão comprovadas como ajudando a aliviar os sintomas típicos da menopausa e a melhorar o estilo de vida. E pronto, estão transmitidas as informações mais importantes. É certo que para muitas mulheres a menopausa é uma espécie de período de despedida da mulher que eram, mas acima de tudo deve ser um momento de dizer olá à nova mulher que está autorizada efetivamente a ser. A envelhecer é um processo de maturidade e de empoderamento sobre si mesma e sobre a sua condição física e psicológica. A menopausa pode e deve ser a tomada de consciência de que todas as implicações na sua saúde, no seu bem-estar, no dia-a-dia, a longo prazo, são dependentes de si e que há muita coisa que pode e deve fazer. Para além disso, aquilo que fizemos hoje aqui neste serviço público é importante que faça noutros contextos. É importante falar de menopausa em família, no trabalho, para que esta reposição do equilíbrio hormonal, da sua adaptação a esta nova fase da vida, sejam feitos de forma mais tranquila, mais saudável e, acima de tudo, com muita energia e sempre de boa saúde. Nós voltamos a falar daqui a 15 dias. Até lá, divirta-se. Eu conto consigo. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.